Olá, nesse tutorial a gente vai aprender como receber um membro por reconciliação, tá? Lembrando vocês que nós temos várias formas de recebimento de membro, por transferência, né? Por batismo e a reconciliação. Obviamente a reconciliação é de alguém que tenha sido membro, porque se ele não foi membro da igreja wesleyana, ele é recebido por adesão, vindo de uma outra igreja, ele está afastado de outra denominação e vai ser recebido em nossa igreja, ele é recebido por adesão, ele tem que primeiro ser cadastrado como congregado, e aí você já conhece o procedimento que está no vídeo mostrando como receber um membro ou um congregado vindo de outra denominação. No caso aqui, é a reconciliação de membros que foram excluídos do rol. Então, quando eu clicar em desligar, nos desligados, eu tenho dois membros que foram desligados nos exemplos anteriores. E aqui, olha, eu tenho um quadradinho onde eu posso clicar para reintegrar ao rol ativo da igreja, certo? Então, eu vou fazer um teste no Francisco. Vocês se lembram, o Francisco ele foi transferido para uma outra igreja. Se eu vier aqui para reconciliar o Francisco, ele vai dizer que Francisco é membro na igreja número 2 e não permite isso, claro. Primeiro ele tem que ser transferido da número 2. Tá? Vou dar um OK e eu vou receber então Carlos Alberto, que ele foi desligado, certo? Eu vou vir aqui, clicar em reintegração ao rol ativo. Mais uma vez os nossos alertas, essa ação não pode ser revertida, tá? Após reintegrar esse membro desligado no rol atual, ou seja, membros ativos por reconciliação ou adesão, o mesmo passará a ser listado no menu de membros do rol atual e só deixará de ser ativo se for novamente excluído ou transferido. Aqui eu tenho o número anterior dele, do rol, então não tem como mexer, porque ele já foi membro dessa igreja. Eu tenho a data de reintegração dele, o modo, são dois modos, ou seja, adesão, que é aqueles que vêm de outras igrejas que não sejam wesleyana, ou reconciliação, que são wesleyanos que, ou não, que foram excluídos por abandono ou disciplina. Então vou vir aqui, vou clicar nesse fato aqui, mais uma vez o nome do pastor, lembrando que se o nome do seu pastor não aparecer aqui, ou aparecer o nome de um antigo pastor da igreja, entre em contato com o escritório regional, solicitando a nomeação correta do seu pastor. Tá? E eu vou reconciliar ele, eu já posso reconciliar na sede ou em uma das congregações. Né? Vamos supor que ele foi reconciliado, o Carlos Alberto, lá na congregação número 1, eu vou salvar. E aqui agora eu tenho o dado do Carlos Alberto. Quando eu vier no histórico eclesiástico, olha o que vai acontecer. O recebimento dele lá por batismo, depois quando ele foi excluído, e agora quando ele é recebido por reconciliação. Tá vendo? E agora ele vai para a congregação número 1, como eu expliquei aqui. Então o Carlos Alberto ele foi recebido por reconciliação. Ele aparece aqui agora, tá? No número 4. Ele saiu dos desligados, tá bom? Lá nos desligados eu só tenho o Francisco, que foi transferido para outra igreja. E no meu rol atual, então, o Carlos Alberto ele está ativo, foi recebido normalmente. Tá? Eu tenho aqui as informações no rol permanente. E quando eu clico em estatística, eu tenho então como membros recebidos por reconciliação, aqui está, certo? O nosso irmão Carlos Alberto. Essa é a forma da reconciliação. Tá? Existem casos onde um membro de uma igreja wesleyana ele foi excluído. E aí ele quer retornar para a sua igreja. Olha, nós vamos fazer isso lá, testando lá na igreja número 2. Eu vou retornar à igreja número 2 para mostrar mais ou menos o que pode acontecer. Vamos supor que o membro, o Francisco, tá? Que ele foi membro aqui, ele vai ser excluído, tá bom? Eu vou desligar o Francisco da igreja número 2. Né? Por alguma razão, ele se afastou, né, dos caminhos do Senhor e ele abandonou,
de repente, a igreja, número 2, e eu estou excluindo ele. Pronto, ele está no rol dos desligados e no rol atual dessa igreja só tem o nome do alvo. Eu vou retornar lá na igreja número 1 e mostrar para você como eu vou poder receber o Francisco, que agora ele não é mais membro, ele foi desativado, né? Então ele está afastado. Quando eu clicar aqui no rol de desligados, eu tenho o Francisco. Lembra que ele saiu por transferência e o sistema não me permitia receber como membro? Por quê? Porque ele estava ativo na outra igreja, mas ele se desligou da outra igreja e de repente ele voltou para essa mesma cidade, para a sua cidade, e agora quer se reconciliar na igreja. Agora a gente consegue fazer isso. O número dele foi resgatado, que ele era número 2, né? A data da reintegração, o modo, reconciliação, na igreja sede, eu vou salvar. Quando eu venho em histórico eclesiástico, nós estamos vendo que o nosso irmão Francisco ele já está com um histórico bem grande, né? Ele foi recebido, depois foi excluído, né, para outra igreja wesleyana. Aí ele foi recebido lá na igreja, naquela igreja wesleyana, né, na outra. Depois ele foi excluído por abandono. E agora nós temos ele aqui sendo recebido por transferência vindo de outra igreja, tá bom? Aqui há uma confusão de datas porque eu usei todas as datas de hoje, que é uma coisa que não vai acontecer, né? No mesmo dia a pessoa sair, voltar, ser excluído, ser recebido. Então isso aqui ficou com uma ordem um pouco diferente. O certo era o recebimento do Francisco, está aqui mais na frente, tá bom? A transferência está aqui e esse outro recebimento está no final. Mas em suma, é assim que você pode realizar o recebimento dos membros por reconciliação, tá? Mais informações, venha no nosso blog, que é wesleyana.com.br/pai, ou você clicando aqui direto, e aqui você tem os tutoriais onde você recebe as informações. Deus te abençoe.